Olá, olá, já estamos ao vivo. São 7 horas, nosso horário previsto para mais uma live da SGP, em parceria com a Comunica, aqui no Instagram da UFRN. Me apresentando para vocês rapidamente, né, enquanto todo mundo vai chegando. Me chamo Adson, trabalho na SGP e estou aqui para conversar hoje com Maria, pró-reitora de administração. Eu vou já aqui aguardar ela chegar para a gente começar esse bate-papo. Pessoal, todo mundo me escuta bem? Beleza. Show. Eu vou adicionar agora a Maria. Já a nossa convidada está entrando e a gente começa a nossa live oficialmente. Oi, Maria, boa noite. Oi, Adson, boa noite. Deixa eu só enquadrar aqui, vai ficar melhor na tela. Bacana. Enquadra aí, a gente tá todo mundo aprendendo ainda, né, a como fazer, a como conversar nesse novo modo, né? Exatamente. Maria, muito feliz por estar conversando com você, de verdade, né? Eu, enquanto profissional, enquanto pessoa, admiro muito seu trabalho, a pessoa que você é. E hoje nós vamos ter aqui essa troca bem legal, que é a oportunidade da gente conversar um pouquinho sobre a experiência dos gestores e patrocinadores de projetos em tempos de pandemia. Então, só para dar uma rápida contextualizada, eu quero já me apresentar aqui para o pessoal, né? Faço parte da SGP, Secretaria de Gestão de Projetos, uma unidade super bacana, um escritório de projetos e processos, vinculado ali à reitoria, que tem como missão melhorar os processos da universidade, né? Para que o ensino, a pesquisa e extensão possam ter melhor desempenho. E aí um dos grandes parceiros, sem dúvida, é a PROAD, e Maria, que está à frente, né, de uma pró-reitoria excelente. Maria, eu queria passar para você se apresentar e apresentar um pouquinho da PROAD para a gente hoje à noite. Tá bom. Bom, boa noite, Adson, boa noite aí a todos que nos acompanham. Compartilhar com vocês realmente uma honra de estar aqui dividindo esse espaço com a SGP, com o Adson, e mais do que isso, né, dividir esse espaço com o nosso grande público, a comunidade universitária, enfim, todo mundo aí que está acompanhando nas nossas redes sociais. Bom, você já me apresentou, Maria do Carmo, né? Estou como pró-reitora de administração da UFRN, sou administradora, né, de carreira da universidade, assim como você, Adson. Realmente para nós é uma honra compartilhar dessa experiência juntos. A PROAD, né, como a gente se comunica lá internamente, é uma pró-reitoria gigante, é uma pró-reitoria meio, né, que não está diretamente ligada aos processos finalísticos da instituição, ela dá suporte para que eles se realizem, né, mas é uma pró-reitoria gigante em número e em atribuições, né, a gente cuida aqui basicamente de compras das licitações, da gestão de contrato, da gestão orçamentária, da gestão de convênios, da gestão de logística, de abastecimento, de patrimônio, da segurança patrimonial, da gestão de frotas, da gestão da informação através do nosso serviço de malote, do arquivo. Ainda somos responsáveis pela gestão de espaços físicos comuns. Enfim, a gente tem aí uma série de atribuições totalmente relacionadas, né, com a gestão administrativa da universidade. O nosso papel, como a gente destacou, é de uma pró-reitoria meio, mas que nos sentimos muito engajados realmente em fazer acontecer o que a universidade, a sua finalidade, que é ensino, pesquisa e extensão, e entregar, né, tanta coisa para a nossa sociedade, que afinal nós estamos aqui como servidores públicos e o nosso papel realmente é servir. E a nossa instituição, ela tem esse pioneirismo. Nós, enquanto servidores, vestimos essa camisa e estamos aqui para servir através das nossas tantas atribuições, né, independente de onde estejamos. Maria, é uma pró-reitoria imensa, gigante, e assim, tem um peso muito importante para o funcionamento da universidade, né? Então, assim, a gente tem hoje aqui alunos assistindo, tem professores, tem comunidade externa, e é importante saber que há uma pró-reitoria que faz com que a máquina possa funcionar, né, em conjunto com as outras pró-reitorias, entregando aí para a sociedade, para os alunos, um serviço totalmente adequado e voltado para as necessidades. Aqui na SGP, nós estamos, não é só para contextualizar, pessoal, para quem está assistindo, nós estamos com uma série de lives nesse mês de julho. Começamos agora no início, na primeira quarta-feira desse mês, e toda quarta-feira a gente está trazendo alguém, né, super especial para a gente conversar um pouco, e hoje Maria vai trocar um pouco uma ideia com a gente sobre a experiência de gestores, né, patrocinadores de projetos, em tempos de pandemia.
Nós desativamos os comentários, mas eu queria muito que a gente pudesse ter interação com o pessoal que está assistindo ao vivo. Então, aqui embaixo, pessoal, tem uma interrogaçãozinha, vocês podem mandar as dúvidas, os comentários, que aqui eu e Maria vai ter acesso e a gente consegue fazer essa troca com vocês. Maria, você apresentou muito bem a PROAD, e assim, a PROAD é um mundo, e não é à toa que a SGP, né, enquanto escritório, ela tem amadurecido bastante depois desse relacionamento, nessa parceria que já vem há tanto tempo. Eu acho que pelo menos desde 2017 a gente vem com projetos estratégicos voltados para a área de aquisições, voltado para a governança em compras, e isso já tem surtido alguns efeitos, né? A gente tem visto isso, de fato, chegar nos resultados, reposicionando a UFRN, fazendo com que a gente tenha novos índices e, claro, a melhoria da eficiência. Então, assim, você é uma patrocinadora que está à frente disso tudo, tem sido aliada nossa enquanto apoiadora dos projetos que a universidade tem demandado, e hoje a ideia é conversar com você um pouco sobre essa experiência, principalmente agora, nesse momento de pandemia, né? Então, a gente tem uma série de projetos em andamento, temos outros projetos que já vem acontecendo aí desde 2017, e a ideia é hoje a gente fazer essa troca bem bacana aqui. Então, Maria, só para a gente fazer um resgate. Projeto Governança das Aquisições. Eu acho que é um dos projetos que a gente mais tem contato desde a nascença da SGP. E assim, você sempre foi uma parceira, uma patrocinadora muito envolvida, muito engajada, e não é à toa que esse grande relacionamento tem dado frutos. Acho que ao todo já foram 9 projetos envolvidos, alguns estão em execução. Eu queria que você falasse rapidamente para a gente como tem sido essa parceria. Para a gente, a SGP tem sido um ganho. Tem sido assim uma maravilha, mas eu sei que para a PROAD é onde tem chegado, de fato, o resultado na ponta. Não é isso? Isso, Adson. Você tocou aí no nosso projeto, no nosso queridinho, né? O nosso filho aí que vem sendo acompanhado, acho que desde a essência aí da criação da SGP, que foi um pouquinho antes, mas, como você disse, é um projeto realmente de nível bastante estratégico. Dele a gente já decorreu tantos outros projetos, alguns já concluídos e outros em andamento, mas, enfim, tratar do nosso papel nesse contexto de pandemia é, sem dúvida, voltar para os nossos primeiros projetos, e o projeto de governança das aquisições realmente foi um deles, né? Um projeto que nasceu de parte de uma decisão da Administração Central da Universidade de implementar melhorias no âmbito das aquisições e contratações da UFRN, né, à luz de orientações de órgãos de controle. Exatamente. Então, a gente, desde 2017, a gente até se antecipou a várias alterações normativas que foram sendo implementadas, uma vez que a gente já tinha dado início a esse projeto, que revisitou lá o mapeamento, a identificação de todos os processos relacionados à fase interna da licitação, à fase externa. Hoje, a gente já está na gestão do contrato, mas ainda tem desdobramentos desse projeto na nossa fase de planejamento, né? A gente pode citar aqui projetos que estão em curso hoje, né? No nosso momento, nesse novo normal aí nosso, desde março. O projeto lá da divisão da DPGC, da Divisão de Planejamento e Gerenciamento de Compras, com a implementação do Plano Anual de Compras 2020 e 2021, né? Sedimentando todo o levantamento de compras junto às unidades internas da universidade, para que a gente realmente faça uma compra, entregue um produto à universidade, e aí sim, no ensino, na pesquisa e na extensão, que é onde a gente alcança, né, através desses nossos processos, entregue um produto com qualidade. Então, todas essas modificações que foram viabilizadas desde 2017, elas hoje nos dão segurança e qualidade em um processo de compras, aqui citando expressamente, né, o processo de planejamento e aquisições de compras. Então, assim, fica até mais... A gente até recebeu de supetão, isso aí foi a toda a sociedade, né? Tudo que a gente está vivendo hoje, do contexto de pandemia, veio de supetão. A gente não teve escolha. Claro. Não teve escolha. A gente foi empurrado, né? Exatamente. A gente não foi preparado para isso, mas a gente foi colocado. Isso. E aí é a cereja do nosso bolo em relação ao projeto de governança das aquisições, né? A gente já vinha desde 2017 nessa transição dos nossos modelos de gestão, do estabelecimento de um modelo de governança de compras, adotando ferramentas simples de acompanhamento. Exatamente. De acompanhamento através de reuniões. Então, tudo isso já era um passo que acontecia de forma presencial, uma vez que esses projetos... Que nos preparou, né, para conseguir atravessar um momento como esse. Exatamente. A gente já tinha controle, né, através
aqui especificamente a nossa diretoria de compras, das suas divisões lá internamente, o projeto já passou por toda a diretoria. Então, essa metodologia de trabalho baseada na gestão dos processos, ela já estava em curso lá. Então, foi muito mais fácil para a gente, aqui citando especificamente o nosso processo de compras, foi muito mais fácil aderir a esse nosso novo normal, com a realidade exclusivamente, para muitos casos, né, remota, sem perder qualidade. E aí eu Sim, cito... conseguindo manter o desempenho, né, Maria? Produtivo Exatamente. e tudo isso. Isso, sem perder a qualidade, a gente tem alcançado Isso. indicadores, inclusive, indicadores objetivos, no momento, muito maiores, mais expressivos, inclusive, do que o que a gente verificou ano passado. Então, isso tudo a gente atribui a esse ganho, realmente, que a gente vem levando, ganhando, no caso, desde Ganhando isso, né? 2017. Exatamente. Maria, assim, excelente. O que você trouxe agora, né, me fez até entender que o que a gente tem sentido dos outros gestores, assim, na sua fala a gente vê isso muito claramente, é que as pequenas melhorias, as boas práticas de gestão que a SGP vem, né, implementando por meio dos projetos e na Proada, acho que é um dos grandes carros-chefe, a gente percebe que isso nos preparou para lidar melhor com esse momento. Porque, veja bem, a gente já via disseminando a cultura de reuniões de acompanhamento, de olhar para o quadro de tarefas, de não deixar com que as coisas aconteçam no rompante, mas ter um cuidado mais no acompanhamento, né? E, assim, é muito bom para a SGP saber que nós conseguimos, junto com a Proada e com a equipe, conduzir uma preparação interna, né? Preparar os times de trabalho para que, num momento como esse, remoto, a gente conseguisse ainda continuar trabalhando sem ter um impacto tão negativo. Ou seja, os serviços continuaram acontecendo, mesmo que remoto, mas a gente não conseguiu perder essa performance. E assim, eu sinto que você compartilha disso e a gente tem escutado também de outros gestores. Então, de certa maneira, esse é um dos principais ganhos que a gente tem vivenciado, que é ter tido essa preparação anterior, mesmo sem saber que a gente ia passar por um contexto como esse, né? A gente foi empurrado para uma pandemia, para um isolamento social, mas a gente conseguiu se antever, mesmo sem estar pensando em passar por um momento tão adverso como esse, mas a gente hoje consegue, né, mesmo com a realidade adversa, trabalhar remotamente e consegue ainda olhar para os processos e fazer com que a máquina continue girando, não é verdade? Exatamente. Esse é o ganho, né, de trabalhar realmente com o gerenciamento do processo. A gente não tem efeito surpresa, porque a gente tem um controle, isso. Claro que a gente vai ter que se adequar, isso a gente tem feito, acho que esse é o nosso novo normal, né? É o nosso dia a dia. Isso. Mas o efeito surpresa, ele não aparece. E quando aparece, na verdade, ele não gera esse impulso imediato aí que nos paralisa. Na verdade, a gente tem o controle, né, de todas as etapas do processo e consegue, com pequenos ajustes, uma vez que há esse controle e a identificação de todo ele, a gente consegue gerenciar e garantir aí a entrega desses resultados, né? E eu até cito também, né? A gente, exclusivamente nesse contexto de pandemia, a gente rodou praticamente de forma exclusiva o projeto do framework de terceirização, né? Que era um projeto aí, quando a gente concebeu lá em janeiro desse ano, a gente tinha aí uma expectativa de envolver todas as unidades acadêmicas e administrativas da universidade no levantamento de demanda. Né? Os nossos contratos, eles estão se encerrando, a gente já está no nosso processo de planejamento dos contratos de terceirização e a gente, mais uma vez, sentiu a necessidade do apoio da SGP na gestão desse projeto para que a gente consolidasse, né, o documento, um framework realmente que serviria como base para todos os nossos processos de planejamento relativo à terceirização. Que, assim, claro que o público que está aqui acompanhando não tem domínio exatamente de como é um processo desse, mas, assim, a gente que sente na prática é um processo que leva aí, no mínimo, 1 ano de planejamento. A gente tem uma expectativa aí no segundo semestre do ano que vem de ter concluído esses processos e a gente iniciou em janeiro desse ano. E aí, em março, né, quando a gente já estava no início da coleta de demandas com as unidades, veio a pandemia. A pandemia. Naquele momento, a gente paralisou. E aí? Não dá. Exatamente. E aí? A gente estava... Na época, a gente estava até, acho que marcando um fórum, né, com toda a instituição. Viriam secretários, representantes dos centros. E a gente teve que mudar um pouquinho, né, a lógica,
mas sem perder desempenho, né? A gente olhou para o projeto e pensou, não, a gente precisa ainda, mesmo sem saber quando isso vai acabar, né? A gente não sabia a princípio que ia durar tanto tempo, mas a gente pensou assim, não, vamos continuar, vamos mudar aí o modelo mental, vamos levar para um meio remoto, vamos conduzir as equipes das unidades em pequenos grupos de 6 a 8 pessoas. A gente conseguiu fazer, acho que foi 7 ou 8 reuniões com o time de compras e conseguimos levantar minimamente as necessidades que envolviam a contratação das terceirizadas. E assim, foi uma experiência incrível, porque a gente conseguiu montar uma estrutura, né, pelo menos em base de dados, que deixou agora a Proad com condições de tomar decisão futuro. Né? Será que o modelo atual de contratação é o que está adequado? Onde é que a gente pode inovar? E aí, nesse momento, o escritório, né, a SGP conseguiu entregar para a Pró-Reitoria um momento de você pensar. E aí, acho que a gente teve até uma troca muito importante, que foi você, enquanto patrocinadora, dizendo, olha, a gente está conhecendo agora esse momento de maturidade do projeto, poderia, inclusive, ter participado até mais vezes, que aí é onde entra uma lição aprendida excelente, que é a ideia de trazer sempre o patrocinador para validar as entregas. Às vezes, as entregas elas demoram muito para acontecer. E alguns patrocinadores têm nos dito, né, assim, pelo menos a partir de você foi a melhor lição aprendida, e que é importante estar acompanhando mais de perto. Né? Então, por mais que o patrocinador esteja assoberbado com outras atividades, envolvido em múltiplos projetos, não só em um, mas em vários programas, mas você se viu disponível para validar mais a fundo o detalhe. E para a gente isso foi uma lição aprendida ideal, a gente levou para outros projetos, e agora no contexto remoto a gente está tendo cuidado de fazer isso mais de perto com outros gestores também. Então, a cada 3, 4 semanas já conversa com o gestor, já mostra o que é que tem montado e já sinaliza para ele o que é que a gente pode fazer para continuar. E assim, a gente agradece demais porque isso foi a partir de um insight que você trouxe para a gente, Maria. De verdade. Isso, não. E aí, esse exemplo, eu acho que ele é bem simbólico, né? Esse projeto ele foi bem simbólico, porque naquele momento a gente tinha a perspectiva, a gente vai paralisar, não vai fazer mais nada, Isso. e aí vai comprometer todo o planejamento de contratação da universidade. Mas não, acho que a equipe muito envolvida trouxe soluções, a gente validou enquanto patrocinador, a gente executou, viabilizou, entregou e, como você disse, né, acho que essa realidade remota trouxe um pouco disso para o patrocinador, a necessidade de estar mais perto, não de estar mais junto, né? Não necessariamente fisicamente, né? A gente, na realidade do nosso antigo normal, a gente tinha muita dificuldade de, enquanto patrocinador e à frente de tantos outros projetos e tantas outras ações na Pró-Reitoria, a gente tinha muita dificuldade de encontros presenciais, porque, querendo ou não, a gente perde um pouco de tempo nos encontros presenciais. E essa nossa realidade remota, de conferências web, né? Quase que diário, quase que 24 horas no dia, elas nos permitiram, né, entregar esses ganhos aos projetos. Acho que essa realidade de encontros virtuais, ela veio para ficar. Principalmente quando a gente pensa aí do ponto de vista de patrocinador, com todas essas justificativas que eu estou trazendo aqui. Não tenho condições de estar, e acho que essa sempre foi a justificativa de repente, o patrocinador participar da fase inicial e da entrega final. Sempre foi essa. O patrocinador, de fato, ele conhece a demanda, ele pede a demanda ao escritório de projetos e a gente vai trabalhando enquanto equipe, inclusive construída por ele, né? Com ele, a gente vai trabalhando enquanto equipe e, ao final, a gente valida os resultados. Mas, às vezes, como você colocou, há nuances de um processo, principalmente no nível estratégico que era esse, que às vezes não consegue acrescentar mais, né? Trazer uns apontamentos que, de repente, a equipe que está tão imbuída ali naquela entrega não consegue visualizar. Então, acho que isso foi muito bom e, assim, trazer essa estratégia de pequenas reuniões, mesmo que virtuais, no encontro com o patrocinador, acho que foi um ganho para todos nós, né? Essa nossa parceria aí, que ainda vai longe, com certeza se fortaleceu ainda mais. Maria, foi incrível esse momento, assim, aquela época a gente precisava levar para mudar realmente o rumo, um momento muito crucial no projeto, mas a gente conseguiu conquistar, digamos assim, essa validação, não que tardiamente, mas a gente conseguiu conduzir a entrega para que não pudesse prejudicar o andamento do processo. E aí você trouxe um ponto que é relevante. São encontros virtuais que acontecem com a mesma lógica do que era até então presencial. Pelo menos na perspectiva ágil, esse encontro ele é mais enxuto, né? Ele foca no que a gente está fazendo, no que a gente está com impedimento, provavelmente, e no que a gente pode fazer.
E aí o patrocinador, né, enquanto a pessoa que toma a decisão no âmbito do projeto, ele conhecendo claramente onde o ciclo de vida está, ele pode apontar, olha, esse impedimento aqui a gente pode remover, né? Essa atividade que está em execução a gente pode permanecer, pode continuar. Então tudo isso a gente conseguiu viver isso na prática, né? Na experiência escritório, né, SGP, e você enquanto patrocinadora. Foi muito bom. E aí, Maria, a gente chega num ponto, pelo menos a gente tem visto no decorrer desse relacionamento aí, PROAD e SGP, que, pelo menos no âmbito da PROAD, vocês têm conquistado já uma certa maturidade em gerir projetos. Né? Como assim? A ideia é que os escritórios eles possam ajudar as equipes, no primeiro momento, a pensar os seus projetos, a conduzir a execução dele e finalizar. Só que na literatura a gente vê que um ponto ideal é que o escritório passe apenas a dar uma consultoria, seja um suporte. E a gente tem visto que a PROAD tem iniciativas na área de patrimônio, na área de almoxarifado, e alguns projetos que estão acontecendo por iniciativa da própria equipe, né? Então a equipe tem o próprio gerente do projeto, eles organizam esse time, eles pensam as entregas, e o escritório entra, né, pontualmente para poder pensar indicadores, para poder organizar a rota, caso eles não consigam, enfim, na hora que eles precisarem. E assim, a gente tem sentido isso, né, vindo da PROAD, né? Você confirma para a gente, né? Isso, Adson. Acho que é outro ganho, né, dessa relação aí de ganha-ganha, que acho que enfim, é o propósito da própria SGP, né, como realmente unidade que busca trazer e compartilhar medidas, né, que visam aí a modernização da gestão, com a cultura de gestão de processos e projetos. E ao longo dos anos, é uma relação curta ainda, né, de 2, 3 anos, mas a gente já adquiriu, por onde a SGP tem passado, há esse engajamento natural das pessoas e da aceitação dessa metodologia, porque é uma metodologia que, a princípio, né, embora a gente veja como um encargo, vou revisitar todo o meu processo, como é que ele deve ser, como ele deve ser, isso é complicado, eu já tenho muitas atribuições no meu dia a dia, mas eu acho que quando passa esse primeiro momento de levantamento dos requisitos, enfim, das entregas do projeto, e o projeto é concluído, e a equipe sente na prática o ganho que aquele momento ali, aparentemente desperdiçado, leia-se, porque eu saí um pouco da minha rotina de trabalho para me dedicar à elaboração da minha do lógica de projeto. execução, eu estou preso ali às tarefas. Exatamente. E a dificuldade de enxergar as melhorias, né? Porque eu estou imerso, né? Parar para pensar. Sai um pouco fora da caixinha. Fora da caixa, exatamente. E eu acho que é só questão de tempo, realmente, para a equipe sentir o ganho que o projeto trouxe e, por outro lado, no mesmo sentido, na verdade, a própria equipe, ou parte dela, se sente já com a capacidade para conseguir de gerir projetos que vão surgindo no dia a dia. Eu começo a perceber, eu estou lá no meu ambiente de trabalho e começo a perceber, aqui eu acho que eu tenho um ponto de melhoria em relação ao processo que já estava identificado. Vou precisar da SGP aqui para, de repente, identificar o que é necessário? Não, eu já tenho condição de montar uma pequena equipe aqui, gerir um projeto e conduzi-lo e trazer o resultado esperado, uma melhoria esperada num ponto específico de um determinado processo. Isso a gente já teve na prática, né, tanto na diretoria de compras como na diretoria de logísticas, gerentes assumindo realmente o projeto, a SGP atuando realmente de forma consultiva, né, e com entregas já consolidadas e imediatas. Lá na gestão de atas, a gente teve, né, está tendo um modelo exatamente nessa lógica. Num determinado momento, a equipe disse, olha, acho que a gente já está maduro o suficiente para conduzir, e é uma experiência para eles também, né? E a gente, claro, tem que engajar os servidores nesse sentido, de que realmente, como parte de todo esse processo, eles podem e devem, né, entregar e trazer mais qualidade ao nosso processo. E eu imagino que isso como você colocou, na literatura de gestão de projetos, é a prática, é aonde se quer chegar, né? É aonde se quer chegar. Você prepara... É o ideal, é o sonho de maturidade que a gente pensa para as outras áreas funcionais da universidade, né? Então, assim, o nosso desejo é que no médio prazo a gente já consiga disseminar a cultura de gestão de projetos a ponto dos gestores funcionais conseguir identificar os pontos de melhoria, pensar assim mesmo, olhar, chamar a sua equipe e conduzir um projeto para mudar, trazer aquela mudança, né? E isso se constrói assim, pelo menos agora a gente está fazendo isso paulatinamente, né? Com a nossa equipe específica da SGP, mas a gente sente as equipes das unidades abertas
E esse é o principal fruto, é deixar com que a semente que pensa a cultura de gestão por meio de projetos, para que vocês possam caminhar de forma autônoma. Então, assim, nosso sonho mesmo é que a universidade possa, né, conseguir gerir seus projetos de melhoria de processo, né, de melhoria de qual seja a realidade, porque, enfim, a gente sabe que projeto a gente se aplica a muita coisa. Então, assim, o ideal é que a gente pudesse ter isso no médio e longo prazo como sendo a constante na universidade. E, sem dúvida, isso traz ganhos, né, para a ponta. Então, assim, é o ensino, é a pesquisa, é a extensão com resultados mais palpáveis, é uma entrega lá para o estudante que chega mais rápido, com maior qualidade, porque a equipe, né, os servidores estão mais cuidadosos, né, estão despertando para sempre trazer melhoria contínua. E, assim, realmente esse é o ideal no cenário da gestão de projetos. Mas que a gente tem conseguido disseminar pouco a pouco, né? Acho que a secretaria, enquanto unidade disseminadora de boas práticas em gestão, tem conseguido, e a PROAD acho que é nosso principal exemplo, de que é possível, sim, formar os gestores, formar a equipe de execução, para que ela possa conduzir seus projetos e suas demandas de forma autônoma. Isso, Adson. E aí você tocou em vários pontos, né, que o que é que essas mudanças, né, da cultura de gestão de projetos elas trazem? Eu acrescento uma otimização de utilização de recurso público, né? A gente, como eu disse, a gente está aqui para servir e a gente serve com um recurso que é público e que é de todos nós. Eu cito um projeto simples, né, curto, que a gente fez, que foi desdobramento daquele projeto lá de análise da nossa gestão de frotas, que foi o projeto de roteirização da água, né? Uma simples intervenção que a gente faz, que aí, simplificando, né? Um processo que tornou mais dinâmica a distribuição de água mineral nas diversas unidades acadêmicas e administrativas da universidade. Exatamente. A gente percebeu, lá naquele projeto lá de análise da nossa frota, que era um grande gargalo da frota. Por vezes a frota estava ocupada na distribuição de água, e uma simples intervenção de roteirizar a distribuição de água, de concentrar a forma e a distribuição, a gente melhora a disponibilização da nossa frota, que ela fica mais livre para atender aí a atividade acadêmica e administrativa, e, por outro lado, economiza recurso público, né? Ao invés de a gente ter diversos carros fazendo essa coleta de água, a gente concentrou em um. Então, é um caso que ilustra muito disso, né? É um excelente case. Né? A otimização dos recursos das pessoas, enfim. É mais um dos ganhos realmente que a gente teve aí nessa relação. Maria, você trouxe um ponto agora que a gente está falando de recurso público, né? Olhar o gasto com eficiência, né, com qualidade, e que a gente já tem visto isso em termos de ranking. Então, assim, o Tribunal de Contas da União já reconhece a universidade, né, pelo menos em um posto recente, em um levantamento recente, em que ela melhorou em uma área funcional, né? E, assim, o índice de governança das aquisições. Então, assim, eu queria até passar isso para você, mas só para que a gente possa entender, para quem está nos assistindo, que são intervenções pequenas como essa, pensar melhor uma roteirização de distribuição de água, né? Agora, no curto prazo, pensar uma melhor forma de gerir os carros da instituição, né? Através de um sistema de aplicativo, que faça com que a gente chame esse motorista, essa unidade até o meu ponto. Tudo isso torna melhor, assim, mais qualitativo o gasto do recurso público. E, assim, não fica só nas nossas palavras, porque quem nos fiscaliza, quem também nos patrocina, né? Enquanto órgãos, enquanto governo, enfim, a gente consegue ver esses resultados na prática, né? Que é a ideia daquele índice que a universidade, a UFRN, foi posicionada como uma das melhores do Brasil, não é verdade? Isso, Adson. Acho que a análise do índice de governança, né, governança pública, que o TCU vem fazendo desde 2016, através de ciclos, ela espelha exatamente essa realidade. Em 2018, que foi a última avaliação, né, que aconteceu pelo TCU, a gente alcançou o terceiro lugar, né, nacional, entre as universidades públicas do Brasil. E isso espelha muito dessa realidade. Quando a gente analisa, acho que o índice ele é composto por 5 categorias, e uma delas é o índice de governança das aquisições e contratações. Quando a gente analisa o índice entre 2017 e 2018, em 2017, a universidade tinha um índice de atendimento àqueles requisitos, né, que o TCU elenca para analisar a governança de cada órgão. A universidade tinha um índice na ordem de 30%. Em 2018, um ano, e aí eu volto lá para o nosso projeto
nosso projeto Coringa, né? O Governança das Aquisições, Isso. que iniciou lá em 2017. Um ano depois, com simples intervenções que foram feitas nas diversas etapas do nosso processo de compras, a De gente subiu compras. de 30% para 70%, especificamente nesse índice de governança das aquisições, o que com certeza Exatamente. contribuiu e muito para que a universidade alcançasse, né, esse terceiro lugar entre as universidades públicas do Brasil. Então, assim, são resultados, como você está colocando, que não são vistos só por nós, né? São vistos, Isso. Pela inclusive, por quem nos sociedade também, né? audita. Porque isso é transparência. Exatamente, por quem nos audita e, principalmente, pelo que a gente entrega à nossa comunidade universitária. A gente tem passado aí por uma avalanche de instruções normativas e alterações do nosso dia a dia de planejamento de compras. A gente dorme Exatamente. com um processo pronto para ilicitar, e acorda e descobre que tem uma legislação diferente que vai modificar Isso. tudo aquilo que a gente já tinha feito. Então, assim, mais uma vez, se a gente não tivesse essa maturidade de compreender completamente o nosso processo, com certeza a gente perderia muito mais, além do tempo que a gente perde realmente fazendo esses ajustes, a fim de que adequem os nossos processos a essas constantes e frequentes alterações legislativas. Então, mais um outro exemplo que eu trago aqui e mostro Isso. realmente, né, desse ganho que a gente tem com todo esse mapeamento dos nossos processos de compras. Verdade. É importante que a gente diga isso numa live como essa, porque a gente está conseguindo entregar resultados, né, para a instituição, que consequentemente reverbera na sociedade através de um gasto com a melhor qualidade, através dos processos mais redesenhados, e tudo isso chega na ponta, né? A finalidade ela acaba sendo alcançada. E aí tudo isso, Maria, acaba sendo o resultado de um caminho que foi pavimentado, um caminho que olha melhor para as atividades, um caminho que a gente coloca as equipes para pensarem, né, seus processos, para trazer pontos de melhoria, de inovação, não só para atender aos ditames legais, mas porque a gente quer fazer sempre mais e melhor, não é verdade? Isso, não, aí você, acho que você estava falando e eu já lembrando da nossa divisão de planejamento e gerenciamento de compras, né? Que foi um ponto de Isso, intervenção do projeto de governança das aquisições, sugerindo que a gente tivesse uma unidade diferente lá na nossa isso, diretoria de compras, uma unidade que realmente, junto, né, a quem demanda, entendesse exatamente a nossa necessidade e conseguisse pensar fora da caixa. isso, Eu lembro demais das primeiras reuniões que a gente teve sobre essa unidade, sobre a criação dessa unidade. Eu estava lá na minha sala, aí alguém disse, olha, a gente precisa pensar fora da caixa. A gente, não é que a isso, unidade chega lá e diz, olha, eu preciso, sei lá, eu preciso da impressão dessas 100 páginas. Tá, e eu uhum, quero contratar uma impressora. Mas somente uma impressora, você tem uma impressora do seu lado, que vai ter um custo acessório de um toner, um custo acessório de manutenção, isso, né? Será que você não pode locar uma impressora, contratar o serviço de impressão? Enfim, e eu lembro demais que eu exatamente, estava na minha sala e disse, olha, eu lembrei aqui do ar-condicionado. Estou olhando para isso, a minha sala, acho que você já viu até esse exemplo, que eu sempre dava a ele. A minha sala era muito pequena e eu congelava lá dentro. Era um isso, ar-condicionado, depois eu descobri, era um ar-condicionado de 24 mil BTUs para uma sala com uma pessoa, uma sala de, sei lá, 9 metros quadrados. Então eu olhava para isso, aquilo ali e dizia, isso aqui, eu precisava de uma sala refrigerada, mas eu não precisava de um ar-condicionado de 24 mil BTUs. Então, assim, daquela magnitude. exatamente o que é que você, unidade, precisa e quais são as opções que a gente tem para lhe atender. Acho que esse exemplo aqui do ar-condicionado, o exemplo da entrega, né? Eu preciso de 100 folhas Isso, impressas, quais são as opções? E a divisão de planejamento, gerenciamento e compras, ela veio exatamente com essa finalidade, né? Segmentar gestores capazes de analisar cada tipo de processo que a gente tenha, de aquisição ou de serviço, para que a gente tenha condição de ir para o mercado. É tão difícil, né? Na gestão pública a gente fala, vamos falar de mercado. Aí pois é, difícil, realmente. muita gente pensa assim, não, mas é gestão pública falar de mercado, mas a gente tem que ir para o mercado, ver as soluções que o E mercado conhecer a oferece. realidade, conhecer o que está entregando o melhor Exatamente. resultado, o que é mais econômico, o que é mais interessante, para que isso possa ficar compatível à nossa demanda, né? A gente também tem Exatamente. necessidades. E aí, Maria, você trouxe um ponto bacana que o nascimento da DPGC, né, Divisão de Planejamento e Gerenciamento de Compras e Contratações, é quem está conversando diretamente com a ponta agora, né? Então a gente conversa com os professores, conversa com os secretários, faz com que eles passem a pensar melhor a sua demanda, né? Então não é só apenas o levantamento do que eu preciso, sem uma reflexão, sem saber realmente o que está por trás.
né? Então eu preciso de uma sala equipada, com computadores para fazer aulas de TI. Será que eu preciso realmente... A demanda é essa? Será que eu não preciso de um serviço, uma infraestrutura, um serviço que entregue isso de forma mais interessante para o estudante? Então a gente está colocando esse pessoal para conversar também dentro desse processo que foi melhorado e que a gente tem aí a tendência de continuar sempre mais próximo agora da comunidade, não é isso? Exatamente, é aquela relação, a mesma relação de ganha-ganha que a gente estabeleceu com a SGP, a gente tem tentado estabelecer com as unidades. Nesse sentido, eu preciso que você participe comigo do meu processo de planejamento, não simplesmente me diga que precisa de 100 folhas impressas, mas Exatamente. vamos discutir, existem essas soluções, será que essa não lhe atende? Há sempre uma rejeição, acho que isso é normal do ser humano, pela mudança, né? Ninguém quer mudar. Às vezes a gente já está trabalhando com determinado protocolo, ou com determinado serviço, ou com determinada forma de contratação, e há uma rejeição natural pela mudança. Mas eu acho que é esse ganho principal que a gente trouxe com a DPGC, de realmente fazer essa reflexão e, principalmente, analisar as soluções disponíveis de forma que a gente garanta a economicidade, a vantajosidade e a eficiência do que a gente está adquirindo, né, e contratando. Acho que essa realmente é a nossa grande mudança lá implementada. Inclusive, a gente está atravessando agora, acho que é a terceira ou a quarta semana do levantamento de demandas para o PAC 2021, né? Acho que para quem está assistindo é até oportunidade, a gente tem sinalizado aí pelo Instagram, tem feito pelo e-mail. A gente está nesse contato agora de buscar na unidade quais são suas demandas. A gente precisa que os atores, né, que o professor, que o secretário, que o estudante que imagine alguma necessidade de infraestrutura, de aquisição para as suas aulas, possa chegar essa pessoa, esse servidor, que vai dialogar com a PROAD, e a PROAD vai colocar isso no levantamento de demandas, né, Maria? Isso. É o nosso PAC 21, né, que está aí com coleta de demanda aberta desde o dia 6 até setembro. Isso. Realmente, a gente está nesse alinhamento, nesse afinamento das demandas, né, para que a gente possa garantir no ano que vem, no nosso novo normal, a gente não sabe exatamente como, mas que a gente possa garantir a disponibilidade dos nossos processos de compra, né, para que as unidades elas tenham aqueles insumos, aqueles serviços que são necessários para que ela execute exatamente o que se dispõe, que é ensino, pesquisa e extensão. Acho que esse é o nosso papel e garantir realmente a melhor compra. Exatamente. Maria, a gente está chegando até o finalzinho da nossa live e assim, eu queria que você trouxesse para a gente, a partir do que a gente tem vivido nessa relação tão produtiva entre SGP e PROAD, né? Então, assim, são práticas de gestão que estão sendo disseminadas, né, na perspectiva interna, que tem chegado na ponta. E a gente tem conseguido atravessar com uma certa qualidade, mesmo nesse período pandêmico. Então, assim, na sua visão, o que é que vai ficar, né? O que é que veio, o que tem nos ensinado agora nesse período? Que lições aprendidas você, enquanto patrocinador, enquanto gestora de uma frente super importante da universidade, acredita que vai ficar para quando esse período passar? Então, a gente acabou já até conversando aqui sobre isso, né, rapidamente, em diversos momentos, quando a gente justificou que tudo isso que a gente veio de supetão, essa nossa nova mudança, né, dessa nossa nova realidade, realmente foi possível que a gente enfrentasse e não paralisasse, porque a gente já vinha adotando algumas metodologias realmente no nosso dia a dia de trabalho. Reuniões de acompanhamento com as chefias e as chefias com suas equipes, uso de ferramentas simples como o Trello, como o mapa visual, como o Life Cycle Canvas também para Life Cycle Canvas, exatamente, o LCC. A gestão de alguns projetos, né, que já são executados por nós. Então, enfim, tudo isso já era parte da nossa realidade. Como eu disse, a PROAD é extensa, a SGP já chegou trazendo todas essas metodologias em parte de nós. Acho que o que ainda não foi alcançado, a gente aos poucos acaba assimilando todas essas metodologias e veio para ficar. Reunião virtual, eu não tenho dúvida que na minha próxima agenda do novo normal vai ter mais links do que presenças físicas, né? A gente ganha na reunião virtual, ela é muito mais objetiva, a gente consegue vencer, consegue definir exatamente quais são as entregas, o que é que a gente quer da reunião e consegue avançar nela. Não que o contato físico não seja necessário, ele é ótimo, maravilhoso, estamos sentindo muita falta dele, mas realmente inclusive, um ganho, né? É um ganho. Maria, tudo isso que você disse vai ficar. Acho que muita coisa que a gente vinha plantando nos ajudou a atravessar melhor esse tempo e que vai ficar como lição aprendida para o pós-período, né, pandêmico. E assim, a gente sabe que a gente tem conversa para uma noite inteira aqui, né?
Mas, assim, a gente está muito feliz de ter escutado você essa noite. Acho que a SGP, né, a SGP, a Comunica, essa oportunidade de conversar aqui no Instagram da universidade e falar um pouco sobre o que as unidades, né, e principalmente PROAD, que é quem cuida do funcionamento, tem entregado tanto para a instituição. E assim, você como patrocinador e quanto gestora, tem sido uma pessoa que de fato tem nos ajudado bastante, né? Tem sido um patrocinador engajado e que de fato apoia os projetos estratégicos da universidade. Então, assim, nosso agradecimento por essa noite. Acho que a gente conversou diversos temas aqui. Poderia conversar muito mais, mas o tempo é curto. Mas eu queria de verdade agradecer a você por essa oportunidade. A gente pode voltar outras vezes para discutir aqui outros temas, mas eu penso que trazer um pouco hoje da sua fala, da experiência enquanto patrocinadora de projetos, enquanto gestora, foi o que foi o ganho dessa noite, de verdade. Ah, com certeza, Adson. E assim, para nós, mais uma vez, é uma honra compartilhar isso com esse nosso grande público, né? A gente, como eu disse, está aqui para servir, entregar à sociedade. A universidade, nesse contexto de pandemia, ela realmente assumiu um pioneirismo. Desde março, lá na PROAD, a gente tem trabalhado em processos de aquisições e de contratação de serviços especificamente relacionados à pandemia, seja para viabilizar a realização de testes de detecção de Covid lá pelo IMT, seja para viabilizar a produção, né, do álcool líquido, do álcool gel que está sendo distribuído aí a tantas secretarias municipais, Secretaria de Saúde do Estado. Então, assim, e, claro, viabilizar tantas pesquisas que a universidade tem encampado, tem saído à frente, tem assumido seu papel, um papel que sempre foi dela, e que são momentos como esse que realmente reforçam o que nós somos, né, e para quem servimos. Acho que a gente está entregando, e, assim, para nós é muito gratificante, enquanto PROAD, participar, ainda que nesses processos meio, dessas entregas, né, seja de forma indireta ou de forma direta em alguns momentos. Verdade, Maria. Você trouxe um ponto importante demais aí, que principalmente agora nesse período tão adverso, acho que a PROAD ela não parou em nenhum momento. Pelo contrário, né? Teve que trabalhar mais que emergencialmente para conseguir trazer respostas para a produção do álcool, né? E para tantas demandas que chegam na ponta, né? Então tem MT envolvido, tem no plano, enfim, tem chegado para a sociedade os benefícios e um trabalho de gestão que às vezes não é visível, mas que ele entrega resultado, não é verdade? Exatamente. Então, enfim, Adson, Pois realmente é isso. É uma honra para nós participar disso tudo e compartilhar um pouco aqui com vocês. Maria, muito obrigado por hoje, certo? Teremos outras oportunidades, mas a gente vai precisar encerrar. Agradecer a todo mundo que participou até agora. Aproveita ainda para divulgar a live da próxima semana, quarta-feira. Teremos aqui o professor André e o professor Josué, que é pró-reitor de planejamento da universidade. Eles vão discutir um bate-papo também sobre a abordagem Lean nos nossos processos. Então, quem conhece aí sobre o tema, abordagem mais enxuta, sistema Toyota de produção, semana que vem vai ter esse bate-papo com eles dois. Já agradeço aqui nossa interação e a gente continua trabalhando, né, fazer com que os resultados cheguem na ponta e melhorar a nossa universidade. Obrigado, Maria. Um abraço, viu? Obrigada, Adson. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Boa noite a todos, pessoal. Tchau, tchau.